seja o nome do Senhor. Deus é bom, querida. Deus é bom. As irmãs se importariam se eu pedisse vocês para vir para aqui, para essa fileira? É só porque aí eu fico só aqui. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me esqueci, é verdade. A Melissa, irmãos, hoje ela me pediu para poder dar um testemunho. Então, eu não posso bloquear a fé dela. Eu preciso, porque hoje é com o dia ensino. Ela, não, mas eu quero dar o testemunho hoje, porque aconteceu hoje. Então, eu vou dar oportunidade para ela dar o testemunho. E para ficar mais fácil, para os irmãos ver você, ok? Sobe aqui então, assim, isso. Ok, dá paz do seu bonitinho, igual o papai ensinou. Fica em pé, bonitinho. Ok. Paz do Senhor, igreja. Hoje eu arranquei meu dente com um fio e fui da porta. E eu tenho uma janelinha agora. Você não sentiu? Não sentiu nada. Você não sentiu dor. E foi meu pai. Tá bom. Tá bom? Amém. Tá bom? Amém, irmãos. Eu queria dar o testemunho porque ela estava com medo de ter muita dor e não sentiu dor na hora que arrancou o dentinho dela. E louvado seja o nome do Senhor, né? Criança, eles são uma bênção, né? Irmãos, é bom estar aqui com vocês. Jesus é bom e hoje eu quero estar meditando com os irmãos na verdade, em algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos também que aniversariaram essa semana, inclusive eu, pelos irmãos que prepararam a surpresa no domingo passado. Eu quero exaltar, né, transferir tudo isso ao Senhor, porque Deus que faz todas as coisas, né? Os irmãos estavam falando aqui no domingo passado e quando eu estava sentado ali com bastante vergonha, mas, na verdade, é Deus que faz tudo. Deus foi quem prometeu todas as coisas, foi Deus que mostrou todas as coisas. E Ele tanto prometeu quanto Ele cumpriu também. Ele efetuou tanto o querer quanto o realizar. Então, eu quero realmente agradecer os irmãos e render também toda a honra ao Senhor, porque não sei se podia vir alguma coisa boa lá de Patinga, né? Mas a gente veio de lá e se a gente observar o que o Senhor fez nas nossas vidas, é realmente algo que hoje eu estava falando com a minha sogra, é só Deus. Então, eu quero partir daqui mesmo, realmente transferindo ao Senhor toda a honra, toda a glória e exaltar o Senhor por aquilo que Ele tem feito. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre algo que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo, já tem, no decorrer desse mês, eu recebi umas ligações no meio do meu dia, recebi também umas mensagens lá do Brasil de pessoa que eu nem conheço, na verdade. E o que o Senhor foi fazendo, Ele foi despertando em mim esse desejo. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3. Muitos dos irmãos já conhecem aí de cor esse versículo. Hoje é dia de estudo da palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, não a deixe paradinha no banco, mas que você possa utilizar a sua Bíblia. Eclesiastes 3. Meu Deus, o Eclesiastes sumiu aqui. Depois de Provérbios. Eu queria pedir a Priscila também, se ela puder colocar... Ops, ela está lá na salinha. Se puder colocar um fundo, por favor. Aleluias. E hoje eu quero falar... O título dessa mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é A Medida de Deus. Né? Eu quero falar sobre isso. É uma coisa que o nosso pastor já nos ensina há algum tempo, mas que nesse último mês isso tem descido ao meu coração de uma forma mais forte, uma forma mais profunda. Então eu queria realmente... sabe quando assim alguém prega a mensagem e você recebe a mensagem que foi ministrada, mas chega um momento da sua vida que aquela mensagem começa a ministrar em uma tonalidade um pouco mais forte dentro de você, e é basicamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Todos estão aí comigo? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Só até aí tá bom para a gente poder estar iniciando. Aleluia. Quero louvar a Deus pela oração que foi feita pela irmã Priscila, mas queria que você fechasse seus olhos só mais um segundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor. E eu te peço que nessa noite, Senhor, venha me esvaziar de todo eu, Senhor, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. O Senhor possa trazer essa revelação, papai, aquilo que o Senhor me deu, ó Pai, e que, da mesma forma que o Senhor tem falado comigo e ministrado no meu coração, Senhor, eu possa conseguir transferir para os meus irmãos, ó Pai, aquilo que está queimando aqui dentro, Senhor. Meu Deus, assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, Jesus é bom, viu? Eu fiz aqui uma quantidade de folhas, se o irmão André puder me ajudar, eu ia usar o quadro, mas eu preferi imprimir para você acompanhar comigo. Dessa forma você pode acompanhar na folha e você pode ficar mais atento à mensagem. Amém? É um dia que realmente o Senhor quer a nossa atenção para a palavra do Senhor. Enquanto Ele está distribuindo aí, eu espero que a minha fé tenha alcançado aí o número de pessoas, viu, Vaz? Aleluia. Na última vez eu fiz muito, aí desta vez eu falei, vou fazer só essa quantidade. Mas vamos ver aqui, eu acho que vai dar aí para todo mundo. Aleluia. E eu quero falar nessa noite para você sobre a medida do Senhor. Deus é um Deus, querido, que Ele tem uma medida. E eu trouxe aqui uma fitinha, até lembrei da minha mãe quando eu vi essa fitinha, porque minha mãe é costureira. Isso aqui, eu já apoiei muito de fita médica, tá, querido? Eu não ia lembrar disso, mas o Silviano me lembrou aqui. Mas isso aqui é uma fita métrica. Em qualquer local do mundo que você for, essa uma incha vai ser uma incha, esse centímetro vai ser centímetro, né? E Deus, Ele tem uma medida. Deus trabalha dentro de uma medida. Deus trabalha dentro de um princípio, de uma forma de trabalhar. E se você for ler a sua Bíblia em Êxodo, a partir de Êxodo 25, você vai observar que quando Deus está dando os comandos para Moisés a respeito do tabernáculo, quando Moisés foi construir o tabernáculo, que era a tenda onde Deus ia manifestar a presença, o local onde ia ser colocado a Arca da Aliança no Santo dos Santos. E a Arca da Aliança naquela época era a representação máxima da presença de Deus, era a representação máxima de Deus em si. E Deus ele ordenou a Moisés e falou, olha Moisés, eu quero que você faça desta maneira, eu quero que você tenha esta medida exata. É interessante se você for olhar, querido, além de Deus escolher os panos que Ele queria que fosse usado, Deus escolheu também o tamanho exato das cortinas, a madeira específica. Deus é um Deus que passou para Moisés todas as medidas que Ele queria, da forma que Ele queria que fosse feito, do jeito que Ele queria que fosse feito. E não só Moisés, mas também quando Deus vai usar a vida de Noé para construir a arca, Deus vai dar para Noé as medidas exatas. E isso nos mostra um Deus que trabalha com medidas e exatidão. Quem trabalha aqui na carpintaria ou em alguns outros ramos, até quem trabalha no concreto, um metro cúbico é um metro cúbico. Existe uma medida específica. E Deus, Ele é um Deus que trabalha com medidas. E o Senhor tem ministrado isso no meu coração. E uma das coisas interessantes é porque, se você for observar onde eu li para você aqui em Eclesiastes, você vai perceber que vai falar sobre o tempo. E é interessante a palavra de Deus, porque aqui em Eclesiastes está falando sobre o tempo, e está falando que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Na verdade, nós estamos vivendo o tempo da ansiedade hoje. Hoje nós somos muito ansiosos com tudo, uma correria para tudo, né? Até para poder pedir o lance. Algum de vocês aqui, ou é só eu mesmo que aconteceu, só comigo? Estava no drive-thru e por um momento, se você, esse drive-thru está muito devagar. Aliás, você já estava no drive-thru para poder ser rápido, para você pegar uma comida rápida. Mas lá naquela fila, quando você estava esperando o segundo, terceiro carro que estava na sua frente, você passou para o seu caminho. Nossa, mas esse drive-thru está muito lento. Ou seja, nós vivemos hoje um tempo de uma ansiedade, de querer tudo muito rápido. E Deus está falando assim, olha, existe um tempo determinado para todo o propósito se cumprir debaixo dos céus e da terra. Agora, ó, Deus é bom, hein? Sobrou ainda um, ó. Você fez isso? Ah, então...
Multiplicou aí. Todo jeito Jesus é bom. Obrigado, irmão Wallace. Então, existe um tempo que está determinado. E às vezes nós andamos ansiosos por tantas coisas e nós esquecemos que nós servimos um Deus que trabalha com medidas e com tempo e com períodos e com ciclos. E quando eu estava lendo aqui sobre essa questão do tempo, eu parei para pensar algo, querido, que choca a nossa mente. Porque se você abre sua Bíblia comigo em Isaías 9. Isaías no capítulo 9, no versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor, veja bem, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora, eu confesso para os irmãos que aqui, André, dá um choque na minha mente. Porque a Bíblia está falando de tempo. Mas aqui está falando de Jesus, aqui em Isaías 9, 6. E quando se refere a ele, está falando que ele é o Pai da eternidade. E aí, querido, isso choca a minha mente, porque se você for parar para pensar, como assim? Como que Jesus é o Pai da eternidade? Porque a eternidade, ela não tem um início, ela não tem um dia de nascimento para ela. E Deus, ele é poderoso, porque ele tanto está no início de todas as coisas, como ele está no final de todas as coisas. E ele é o Pai da eternidade, porque tudo que se criou foi criado por ele. Ele existe desde a eternidade. Por isso que a Bíblia vai dar o título a ele de Pai da eternidade. Porém, eu e você não temos a compreensão. Oi, meu amor. Está vendo? Enquanto ele estava a caminho, Jesus já estava preparando a bênção para ele. Vai anotando essa aqui. Então, o que acontece? Nós, André, nós não iríamos conseguir, o André é de cá agora, nós não iríamos conseguir compreender a eternidade. Quem aqui consegue me definir, talvez, 100% eternidade? Nós não conseguimos. Porque é algo tão maior, tão grandioso, que está além da nossa percepção humana. E Deus, ele está nessa eternidade, porque Deus é eterno. Lá nessa eternidade não tem tempo cronos. Lá na eternidade não tem medida de tempo. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele criou o tempo para nós, seres humanos, para que nós pudéssemos compreender as coisas. Deus criou o tempo para que a gente pudesse compreender. E se você for ler a palavra do Senhor em Gênesis 1, no versículo 3 ao 5, lá vai estar falando que o Senhor criou os céus, ele criou a terra, ele criou a luz, ele fez a separação entre o dia e entre a noite, para que nós pudéssemos ter para que nós pudéssemos assimilar o que é tempo. Às vezes eu fico pensando em Deus lá de cima, na eternidade, olhando para o nosso tempo. Deve ser interessante, já parou para pensar isso? Porque na realidade Deus está na eternidade. Esse tempo ele existe para nós. As coisas estão acontecendo aqui agora. A Bíblia está falando o seguinte, olha, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que a palavra do Senhor está falando que o cordeiro foi morto? Desde a fundação. Para nós, quando que aconteceu aqui? 2024 anos atrás. Você está entendendo onde eu estou indo aqui? Quem está comigo, diga amém. Então Deus criou o tempo para que nós pudéssemos compreender os propósitos de Deus. Deus, ele criou uma medida. O tempo, na realidade, André, ele é uma medida de Deus para nós. Pensa comigo sobre isso aqui. O tempo, ele é uma medida de Deus para nós. Ele não é uma medida para Deus, ele é uma medida de Deus para nós. E eu preciso entender isso, sabe por quê? A pergunta que eu tenho para você nessa noite: qual é a única coisa que você tem aqui, nesse tempo terreno? Alguém pode responder, tá, querido? Ele respondeu aqui: a única coisa que você tem é o tempo. Você já parou para pensar sobre isso? Que a única coisa que você tem aqui, nesse tempo aqui, nessa região que nós estamos agora, a única coisa que nós temos é o tempo. E eu preciso entender que esse tempo que tenho foi a medida que Deus separou para mim. Deus separou esse tempo para mim. Deus separou isso para mim. A palavra do Senhor diz assim em Salmo 139.
No seu livro foram escritos todos os meus dias. A Bíblia fala, o Senhor já... Vamos abrir Salmo 139? É bom fazer essa leitura, eu sempre gosto dela, porque ela é muito poderosa. Deus criou o tempo para que nós pudéssemos ter uma medida. 139 está no versículo, estou chegando aqui. No versículo 13, a partir do 13 diz assim, ó, pois tu me formaste no interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda a substância informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus criou o tempo para nos dar uma medida. Deus criou você e Ele sabe todos os seus dias. A palavra do Senhor está falando, olha, o Senhor escreveu, o Senhor tem no seu livro, foram escritos todos os meus dias. Imagina que Deus tem um livro e nesse livro está escrito todos os seus dias, toda a medida do seu tempo aqui na terra. E nesse livro também está escrito tudo aquilo que Deus determinou ao seu respeito, tudo aquilo que Deus escreveu lá a seu respeito. E eu não sei você, mas eu sou muito curioso e eu fico perguntando, Senhor, o que o Senhor tem escrito aí? O que o Senhor determinou para a minha vida? E é interessante isso, porque quando nós entendemos isso, nós aprendemos que nós temos uma medida para viver. Eu tenho uma medida para viver. Eu não sei, tomara que não seja tão próximo, mas se for também, eu estou indo para a glória. Mas todos nós, querido, uma coisa mais certa, se todo mundo viver mais 120 anos, o Senhor não voltar, esses 8 bilhões de pessoas que existem no mundo estarão debaixo do chão. Porque nós temos um tempo, e esse tempo ele é passageiro. Deus nos deu essa medida para viver, Deus estipulou essas coisas. E eu quero ministrar para você, porque eu temo que às vezes nós não temos percebido o tempo que Deus tem nos dado. Eu temo que às vezes nós não temos apreciado de verdade o tempo que o Senhor tem nos dado. Às vezes nós não temos apreciado na realidade a medida que o Senhor tem nos dado. Esse tempo que Deus te deu é a medida que Ele te deu. É a medida que Ele te deu para estar nesse plano terreno. Esse plano terreno, um dia ele vai terminar, e tomara a Deus que ele termine com a volta de Jesus e todos nós seremos arrebatados e não precisaremos experimentar a morte. É assim que eu quero ir para o céu. Quem não quer ir para o céu assim? Eu quero ir para o céu dessa forma. Irmão, levanta a mão rápido lá atrás assim. Eu quero ir para o céu dessa forma. Correto? Mas Deus tem essa medida, e às vezes eu temo que nós precisamos aprender um pouco mais sobre isso. Nós precisamos realmente entender que Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para que nós possamos ter vida eterna, mas nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender na essência, porque na verdade, querido, a medida de Deus para você, presta atenção nisso aqui, a medida de Deus para você, na realidade, é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe o propósito que nós tanto falamos nele? O propósito, aquilo que Deus quer realizar na sua vida, isso é na realidade a medida de Deus para você. Deus tem uma medida para o Douglas, Deus tem uma medida para o André, Deus tem uma medida para o outro André aqui, para o Silviano, para cada um de nós. E por que eu estou ministrando isso nessa noite? Porque, na realidade, eu temo que nós não temos, às vezes nós não experimentamos por completo essa medida. Deixa eu dar um exemplo rapidamente aqui para vocês. Eu sei que hoje eu estou vivendo no momento e no local que Deus quer que eu esteja. Mas teve outras épocas da minha vida que eu não valorizei a medida de Deus para mim. Teve outras épocas da minha vida que eu não apreciei a medida de Deus para mim. Teve épocas na minha vida que Deus me queria na presença dEle, mas eu decidi pegar uma medida lá do mundo. Teve época da minha vida que Deus queria que eu estivesse servindo Ele na casa dEle, mas eu não aproveitei aquele tempo, eu desperdicei aquele tempo, eu não valorizei aquele tempo. Em outras palavras, eu estou falando para você que tem épocas da vida da gente que Deus tem uma medida para nós, mas nós deixamos aquela medida passar batido. E o tempo ele não vai voltar atrás.
Mas a boa nova, para você ficar alegre, está todo mundo tenso aqui, a boa nova é que Deus tem coisas novas para nós. A boa nova é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. E essa não é uma mensagem melancólica nessa noite, mas é uma mensagem para te acordar e para você aproveitar aquilo que o Senhor tem medido para você nos dias de hoje. Porque tem coisas que eu não pude aproveitar lá atrás, tem coisas que eu não fiz lá atrás, tem medidas que Deus mediu para mim que eu passei desapercebido, eu pisei na bola, eu furei o sinal, eu não alcancei aquelas medidas, mas hoje é um tempo que eu quero ministrar para você aquilo que Deus tem medido para você vai vir sobre a sua vida, aquilo que Deus tem estipulado para você vai acontecer na sua vida. Douglas, mas ainda não aconteceu, eu ainda não estou vendo nada, mas Deus, querido, Ele tem um tempo estipulado, um tempo para todas as coisas acontecerem debaixo dos céus e da terra. Ele tem um tempo para a sua medida, Ele tem um tempo para o seu propósito. Aliás, tem uns propósitos que se Deus falasse para nós como que ele vai acontecer, talvez você nem ia querer pegar essa medida aí. Se Deus falasse, olha, caminha aí mais 3 milhas e passa por esses espinhos, passa por esse deserto, e 3 milhas lá na frente você vai estar no manancial. Você já ia falar assim, esse deserto aí tem muito espinho, eu não vou por aí não. Então, partindo desse pensamento, que nós precisamos compreender que Deus tem essa medida. E a pergunta que eu tenho para você hoje, e eu quero ser muito honesto, porque eu não sou hipócrita para você, eu ainda sinto em mim que eu ainda preciso alcançar mais de Deus. Eu entendo hoje que eu ainda não alcancei essa medida por completo. Existe uma medida, Deus mediu algo, querido, e nosso Deus, quando Ele mede com abundância. Deus não é aqueles vendedor de venda lá na roça, que quando Ele vai colocar uma medida numa balança, Ele deixa um pouquinho a menos, para o saco de farinha render mais. Não. Deus não trabalha dessa maneira, Deus trabalha com abundância nas coisas. Deus trabalha de maneira sobrenatural. Mas eu temo, Silviano, que eu não tenho acompanhado a medida de Deus. Porque Ele tem medido muito além. E talvez eu esteja alcançando aí 50%, 60%, tem uns 40% ainda para alcançar. E a pergunta que eu quero dizer para você é, você tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem medido para você? Deus tem uma quantidade de bênção medida para nós. Deixa eu voltar para o meu esboço, que senão eu empolgo, eu vou levando aqui, meu tempo passa. E deixa eu te falar uma coisa, olha, a primeira medida que eu preciso alcançar, ela está em Efésios 3, eu quero que você vá lá comigo, abra alguém aí, por favor, Efésios 3, 19. Na verdade, pode ser a partir do 17. Efésios 3, a partir do 17. Quem pode ler para mim? O microfone está aqui aberto. Está aí? Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Aleluia. Você pode ler o primeiro versículo que você leu, por favor? Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Até aí. A minha tradução vai dizer assim, olha, Cristo, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados ou fortalecidos, como está na tradução da irmã Paula, em amor. A primeira medida que eu preciso compreender da parte de Deus, olha para mim aqui, a primeira medida que eu preciso compreender da parte de Deus é a medida do amor que está em Cristo. Essa é a primeira medida que eu preciso compreender da parte de Deus. Eu preciso entender isso aqui. Sabe por quê, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele nos amou. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Jesus nos amou. Jesus nos amou. Mas fala com ela assim, com um pouco mais de indignação. Jesus, Ele nos amou. E você vai entender a indignação, porque na realidade nós não merecíamos. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou, Jean. Ele nos amou de tal maneira.
Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito. Jesus não largou a cruz no meio do caminho. Jesus foi até o final. Jesus, Ele nos amou. E a primeira medida que eu preciso compreender, querido, é que existe uma medida de amor. E o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, olha, vocês precisam que habite Cristo no vosso coração. Cristo precisa habitar no vosso coração pela fé. Que dessa maneira você vai estar arraigado, alicerçado em amor. Deixa eu dizer uma coisa. Não tem como eu compreender as medidas de Deus se eu não compreender primeiro a medida do amor. Tudo no Evangelho, tudo se refere ao amor. O versículo 19 diz assim, olha, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. No versículo 18 vai falar, essa aqui é uma palavra muito forte, a fim de poderes compreender com todos os santos, presta atenção nisso aqui, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade, aleluia, e conhecer o amor de Cristo. Querido, eu preciso conhecer o amor de Cristo. E eu vou te explicar o porquê que eu preciso compreender o amor de Cristo. É porque Deus, Ele quer quebrar em nós toda a ignorância. E eu estou falando da ignorância quando você não conhece por completo. Tem alguns assuntos que eu conheço 60%, 70%, mas eu ainda sou ignorante naquele assunto 30%. Mas quando se refere ao amor de Cristo, nós precisamos conhecer por completo esse amor. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor vai falar assim, olha, a fim de poderes compreender, eu preciso compreender o amor de Jesus. Eu só consigo valorizar o amor de Jesus se eu conseguir compreender de verdade, na plenitude, na medida exata, aquilo que o Senhor fez por mim de verdade. Essa é a única forma que eu consigo compreender. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque Jesus, Ele morreu no Calvário por nós, e Ele não só fez isso, mas em Colossenses fala que Ele nos transportou. Presta atenção nisso aqui, querido. Você estava num local de treva, a Bíblia fala assim, Ele nos transportou de um local. Abre sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 1, no 13. Tem alguém já? Pode ler, por favor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pode ler mais uma vez? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Então o Senhor Jesus, Ele eu e você estávamos no império. Lembra dos impérios persa, romano? Mas o império que nós estávamos não era esse não, que nós estávamos no império das trevas. E por causa do amor de Cristo, Ele nos transportou. Sabe o que é isso? Tirou você de um local e me deu um outro local para você estar. Colocou em um outro local. Então eu preciso entender, eu preciso realmente entender. Hoje é um dia que o Senhor quer que nós entendamos e compreendamos na essência a medida do amor de Deus. Quem está comigo, diga amém. A segunda medida que eu preciso compreender é o poder que nos foi concedido. Eu nunca vi dessa maneira, mas hoje quando eu estava lendo, o Senhor nos deu uma medida de poder, querido. Existe uma medida de poder. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 19. E vamos rodando esse microfone aqui para os irmãos participarem. 10, 19. Pode ser? Pode, espero você encontrar. Não quis pôr pressão não, Vaz. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu só quis dizer que eu esperaria você mesmo. Lucas 10, 19. Pode achar aí tranquilamente. Pode ler, irmão. Aperta assim para cima o botãozinho. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer toda a força do inimigo. Vamos ler de novo isso aqui? Olha a medida de poder que o Senhor nos deu. Escutem,
Eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Aleluia. O Senhor nos deu poder para pisar em cobras e escorpiões e sem sofrer nenhum mal e sem sofrer nenhuma retaliação, vencer toda a força do inimigo. Tá. Qual a medida da força do inimigo que o Senhor vai me permitir vencer? Não, vamos de novo, você está comigo. Qual a medida da força do inimigo que o Senhor vai permitir eu vencer? Toda. Essa é a medida. Toda força, mede aí o que você quiser medir de força que o inimigo tem. O Senhor nos deu poder para vencer toda a força. Toda medida. O inimigo pode vir com você com toda a medida que ele quiser. Ele pode vir com todos os demônios que ele quiser. Ele pode vir da forma que ele quiser vir. Mas o Senhor nos deu poder. O Senhor nos deu uma medida, André, de poder tão maravilhosa que independente da medida que o inimigo vier contra nós. Ah, meu Deus, você não está entendendo o que eu estou falando ainda. O que eu estou falando para você é que o inimigo pode fazer uma reunião lá no inferno, aleluia, ele pode juntar todos os anjos caídos dele, mas a palavra do Senhor diz que foi um terço dos anjos, e se foi um terço, quer dizer que no céu ainda tem mais 2 terços, que para cada demônio que te atinge, tem 2 anjos para te guardar. O que eu estou falando é que independente da medida que o inimigo tentar usar contra a sua vida, o Senhor já proporcionou uma medida de poder, uma medida de autoridade para você vencer toda a obra do inimigo, sem lhe causar dano algum. Eu não preciso ter medo do inimigo. Eu preciso usar a autoridade que Deus me deu. Eu não preciso ter medo do inimigo. Eu preciso falar para ele: opa, espera aqui, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor já me deu uma medida de poder, aleluia. Ele já me deu uma medida de poder. Ele já me deu uma medida de poder para poder te enfrentar. E eu preciso usar essa medida, aleluia. A terceira medida que eu preciso compreender na palavra de Deus é a medida da plenitude de Cristo, que vai estar no mesmo local onde nós já lemos. Deixa eu voltar aqui rapidinho em Efésios. É por isso que eu estava, naquela hora aqui, estava um pouco embolado aqui, agora que eu entendi o que eu fiz aqui. Habite Cristo convosco. Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É o mesmo versículo, mas se você olhar no versículo acima, é o mesmo versículo, mas isso aqui é interessante porque Cristo, ele é a plenitude, ele é a manifestação da plenitude de Deus. Eu preciso entender a medida de Cristo em uma plenitude. E como eu falei para vocês, eu acho que eu acabei colocando aqui 2 coisas iguais. Mas é basicamente isso, existe uma medida. E eu preciso compreender ela em Cristo Jesus. Eu preciso alcançar essa medida. Eu preciso... no versículo 19 vai falar assim, olha, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. A palavra do Senhor vai falar que Cristo é a manifestação da plenitude de Deus. Todo o poder da divindade foi manifestado em Cristo, em plenitude, em totalidade. Então, o terceiro ponto, eu preciso realmente conhecer Cristo em uma plenitude. E eu vou pular para o quarto, porque, na verdade, o primeiro e o outro ficou um pouco misturado. O quarto ponto é que eu preciso alcançar uma medida de fé. Quem está comigo, diga amém. E eu coloquei aqui uma medida de fé para o milagre. Porque eu não sei você, mas eu estou esperando um milagre da parte de Deus. Eu estou esperando que Deus faça algo por mim. Algumas coisas, na verdade, eu não vou mencionar aqui, mas tem várias coisas que eu estou pedindo ao Senhor. A primeira é que Ele vai dissolver essa pedra no rim que está aqui ainda, né? Não sei como é que vai fazer isso não, mas eu já estou ministrando ao Senhor. Ela vai ser dissolvida com um laser, mas não vai ser o laser do médico, vai ser o laser lá do céu, amém? E eu tenho pedido ao Senhor algumas outras coisas, mas o Senhor falava comigo, Douglas, é porque você precisa compreender a medida de fé para o milagre que você está buscando. Sabe, querido, às vezes você entra na casa de Deus e você quer as coisas da parte de Deus, e nada de errado com isso. A Bíblia fala, pedir, dá-se-vos-á. Mas você ainda não alcançou a medida de fé para o milagre que você está buscando. E eu não estou falando isso para apontar o dedo para vocês, eu estou falando de mim, tá bom? E talvez sirva para vocês. Existe algo que eu busco da parte de Deus.
E o Senhor falava comigo, Douglas, a medida ainda, ela não alcançou aí ainda. Às vezes nós perguntamos por que antigamente acontecia tantos milagres, até falamos isso às vezes. Hoje quase não se vê. Na nossa igreja, graças a Deus, não é assim. Nós vemos milagres todos os cultos, Deus se manifesta em todos os cultos. Mas existem algumas coisas que nós buscamos da parte de Deus, Deus só está aguardando. E Nara, você alcançar a medida da fé. Quando você alcançar a medida de fé para aquele milagre. Abre sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 5. Versículo 36, está aí na 5:36, quem está aí? O microfone está por ali, pode pegar ele lá alguém. Você quer que leia o 35 e 36 ou só o 36? Pode ser o 35 e 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Irmãos, o Senhor falou muito comigo. Eu vou segurar aqui que hoje eu não vou chorar não. Mas tem algumas coisas que eu quero da parte de Deus. Eu estou buscando isso da parte de Deus. E às vezes a gente acha que a nossa fé já está num nível assim mais avançado. A gente pensa que a gente já está na classe avançada, né? Mas o Senhor ministrava no meu coração, Deus, você precisa alcançar a medida de fé. Para isso aí que você quer acontecer, eu preciso alcançar uma medida de fé. O problema é que eu não sei que medida que é essa. Entendeu? Eu sei que é uma medida de fé. Mas eu preciso exercer a minha fé até que eu chegue ao ponto, Simvalda, de que eu alcance a medida de fé que Deus está aguardando para Ele começar a liberar sobre a minha vida o milagre que eu estou buscando da parte dEle. Tem coisas que nós estamos buscando da parte de Deus. Eu estou buscando, às vezes, talvez o batismo com o Espírito Santo. Eu estou buscando uma comunhão maior com Deus. Uma das coisas que eu posso falar para você, eu estou buscando a Deus uma unção específica. E eu estou pedindo a Deus. E não é que Deus não quer me dar. Isso aqui é a coisa mais linda, porque já está disponível para mim, André. Ele só está esperando a medida da minha fé alcançar, aleluia. Tem coisas que você está buscando da parte de Deus, meu Deus. Tem coisas que você está buscando da parte de Deus, aleluia, irmão Jean, que já está disponível para você no ambiente espiritual. Já está lá, ele só está esperando a medida alcançar. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, quando eu leio aquela passagem que o Senhor respondeu a Daniel, mas ele continuou orando. Aquela é uma passagem que ela sempre mexe comigo. Porque o anjo fez ele saber, olha Daniel, desde o primeiro dia você foi ouvido. Deus te atendeu no primeiro dia. Mas tinha uma guerra acontecendo e tinha uma medida de oração, meu Deus, que precisava para aquela guerra ser dissipada, para eu enviar o arcanjo, para poder determinar a vitória, para entregar a bênção. O que eu estou falando para você é que alguns milagres que você está buscando, aleluia, na casa do Senhor, nas quartas-feiras, nos domingos, no culto em Chelsea, no culto em Marlborough, alguns milagres, eles só estão aguardando a medida da fé, porque muitas das vezes, querido, nós professamos uma fé diante de Deus, e o Senhor falou para mim, para não ter uma fé mentirosa. Eu não posso ter uma fé mentirosa. O que é isso, Douglas? É uma fé que eu acredito em Deus, mas eu tento manipular as coisas do meu jeito. Quem está comigo, diga amém. É uma fé assim que eu falo, Senhor, eu estou colocando na sua mão, mas por trás do cenário, por trás das cortinas, aleluias, eu começo a mexer os meus pauzinhos, eu começo a agitar alguma coisa, e o Senhor está falando, você não alcançou ainda a medida de fé. Quem está comigo, diga amém. Eu não posso ter uma fé mentirosa, eu preciso ter uma fé verdadeira, e essa fé, querido, eu vou ser honesto para vocês, tem algumas coisas que o Senhor vai falando com a gente, e você vai ficando assim um pouco impactado, porque na realidade, quando eu começo a mexer os meus pauzinhos por trás do cenário, eu estou falando para Deus que eu não confio nele. E na passagem que eu li para você, que Jesus falou para ele assim, falou para Jairo, Jairo está buscando Jesus, todos conhecem essa passagem, todo mundo conhece essa passagem, ele está buscando Jesus, a filha dele está morta na casa dele, chega a informação que a menina está morta, não precisa mais incomodar Jesus. Jesus vira para ele e fala para ele só uma coisa, primeira coisa, não tem medo.
Olha que coisa maravilhosa. Não precisa ter medo. A segunda coisa que Jesus falou, somente crê. O que eu estou falando para você, que é um ponto da nossa vida, que nós temos que entregar as coisas na mão do Senhor e somente crer. Ah, irmão Douglas, mas aqui vai ficar difícil. Pode apertar um pouquinho aqui, querido? Às vezes nós não cremos realmente em Deus. O que Jesus está falando para Jairo aqui é tão poderoso. É tão poderoso, porque Jairo aqui nesse versículo, André, ele alcançou a medida de fé necessária para a filha dele ressuscitar. Aqui nesse versículo, Jesus falou, olha, você não precisa temer, só crê, só coloca a sua fé em ação, só coloca a sua fé para funcionar, somente creia. Aquele homem não pôde fazer mais nada, a Bíblia vai relatar que ele não pôde fazer mais nada. No caminho para a casa dele, entrou uma mulher do fluxo de sangue, encosta em Jesus, atrasa Jesus, a informação chega que a menina dele está morta, e quando chega a morte na casa dele, ele não pode fazer nada, Fernando, mas aí Jesus fala assim, só crê. Às vezes eu tenho que Deus precisa nos colocar numa situação que a gente não pode fazer mais nada. Entende? Porque aí quando você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Quem está comigo, diga amém. E eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor me coloque nessa situação. Eu quero aprender a confiar em você, 100%, sem que seja necessário o Senhor me colocar numa situação que eu já não posso fazer mais nada. Porque quando você não pode fazer nada, você não pode fazer nada e pronto. E às vezes Deus precisa nos conduzir a um local onde você não pode fazer nada mais, para ver se Ele consegue aumentar a sua medida de fé. Mas é muito melhor, quem está comigo diga amém, é muito melhor nessa noite eu aprender o seguinte, irmão Douglas, eu vou começar a aumentar a minha medida de fé agora. Eu vou começar a fazer uma oração diferente. Eu vou parar de mexer os meus pauzinhos por trás do cenário e eu vou deixar entregue na mão de Deus. Sabe aquela causa que você tem na justiça? Eu tenho uma, aliás, ela está na mão de Deus, aleluia. Eu não estou mexendo nenhum pauzinho aqui por trás do cenário. Sabe aquele filho seu que ainda não veio para a presença de Deus? Você não precisa manipular ele, você precisa orar e exercer a fé e esperar no Senhor, que é o Senhor que vai fazer o melhor. Sabe o marido que ainda não converteu, até vai na igreja, mas ainda não converteu 100%. Quem vai realizar a obra é o Senhor. Às vezes eu temo que nós professamos a fé em Cristo, mas não agimos da forma que nós professamos a fé nele. A quarta coisa que eu falei para você, eu preciso alcançar a medida de fé. Porque quando você alcança, um dos dons que eu acho maravilhoso é o dom da fé. Você sabe o que é você colocar a mão sobre um aleijado sem ter nenhuma dúvida de que ele vai levantar dali? Irmão, eu vejo muita gente orando para dor de cabeça. Eu vejo. E nada de errado com isso, você tem que orar pela dor de cabeça mesmo. Mas até o ímpeto da voz é diferente quando ora pela dor de cabeça. Mas quando você vai colocar a mão sobre um doente, um enfermo, você tem que ter certeza que o Senhor vai curar. Isso é o dom da fé, você colocar a mão sabendo que você não pode fazer nada, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. É isso que o Senhor nos mandou fazer. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. É você que está fazendo alguma coisa? Não, quem está fazendo é o Senhor. Mas por que você não coloca a mão? Nós precisamos ter essa autoridade, porque o poder nos foi dado, mas nós precisamos colocar a mão e crer que o Senhor vai fazer. Eu preciso alcançar a minha medida. Agora presta atenção nisso aqui. Essa medida de fé, Deus tem uma medida para cada pessoa individual. E essa medida de fé é de acordo com a medida do propósito que Deus tem para a sua vida. Quem está comigo, diga amém. Você entendeu o que eu disse aqui? Deus tem uma medida de fé para você, Pâmela, de acordo com a medida do propósito que Ele tem para você. Deus tem uma medida de fé para você, Vitória, de acordo com a medida do propósito que Ele tem determinado para a sua vida, que está escrito lá no livro dele, que a gente nem sabe. Talvez daqui a alguns anos vamos ver a Vitória viajando esse mundo todo, louvando ao Senhor, e nós vamos começar a ver a medida da vida dela sendo manifestada e o Senhor realizando, porque Deus tem uma medida para nós. E eu vim aqui hoje, talvez com um pouco de indignação dentro de mim, mas a indignação é comigo mesmo, porque eu não quero mais aceitar nada menos do que a medida total daquilo que Deus tem para mim. Eu não quero aceitar nada mais, eu não quero negociar com o mundo mais, eu não quero entrar nesses negócios, mas não, eu estou fora desse negócio, já tem tempo. Mas eu só estou deixando Satanás saber que eu não quero mais essa barganha. Eu quero a medida completa de Deus para a minha vida.
É isso que eu estou buscando. A medida completa. A quinta medida que eu tenho para você está em 2 Coríntios 12, no versículo 9. Alguém pode abrir e ler, por favor. Quem está comigo, diga amém. Quem aguenta mais 20 minutos aí? Está chegando lá daqui a pouco. É 20 minutos que falta. Aleluia. Vai ficar melhor no final, pode ficar tranquilo, irmão. Alguém quer ler, por favor? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Lê novamente o primeiro, por favor. Então ele me disse: a minha graça te basta. Todos estão familiarizados com que passagem é essa aí? Então, essa passagem aí, querido, é a passagem onde Paulo está pedindo ao Senhor, falando assim: Senhor, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma situação aqui que ela não está resolvida na minha vida ainda. Ah, querido, aqui eu nem vou parar aqui, eu vou passar aqui só rápido e vou embora para frente. E Paulo orou ao Senhor e pediu ao Senhor para tirar aquilo dele. Era um espinho que Paulo tinha. Era uma dificuldade. E eu não sei qual que é a sua, eu sei qual que são as minhas. Eu orava: Senhor, isso aqui, só tem que mudar isso aqui em mim. Eu sou uma benção, mas eu vou ser mais benção se o Senhor mudar isso aqui. Muda isso aqui. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o Senhor, ele falou para Paulo o seguinte: Paulo falou assim, olha, versículo 8, por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho. Eu vou ler o 7 também. Deixa eu ler aqui para você. Aqui, ó. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta. Ah, querido. Parece triste isso aqui, não parece? Mas não é. Sabe o que Deus está falando, Paulo? Eu estipulei uma medida de graça para você dentro dessa situação que você está vivendo. O que eu estou falando para você é que Deus tem uma medida de graça. Ah, querido, nós estamos vivendo o tempo da graça. Quem está comigo, diga amém. Deus tem uma medida de graça, Simvaldo. Deus tem uma medida de graça, aleluias. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Deus tem uma medida de graça. Ah, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você ainda não está perfeito e eu também não estou. Estamos caminhando para a perfeição. Todos os dias somos aperfeiçoados aos poucos. Mas Deus está falando para você nessa noite, no meio das suas dificuldades, no meio das suas debilidades, no meio das suas faltas, eu tenho uma medida de graça para você, eu tenho uma medida de graça, e essa medida de graça, ela é uma medida de sustento, ela é uma medida que vai manter você na presença, ela é uma medida que não vai deixar você desviar. Sabe o que eu estou falando para você? Aquele dia que você acorda, talvez você faça, quer saber de uma coisa? Eu estou frequentando a igreja, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, mas não está acontecendo nada, e você começa a se encontrar em um momento de fraqueza. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, nos encontramos em um momento de fraqueza, mas aí o Senhor fala: meu filho, eu tenho uma graça disponível para você. Eu tenho uma graça disponível. De vez em quando nós conversamos com pessoa e a pessoa fala assim: eu já estou a ponto de desistir, já não dá. Aquele Deus tem uma graça para você. O 5º ponto dessa mensagem é que eu preciso compreender e entender a medida exata da graça de Deus. Você não pode usar aquilo que você não compreende, aquilo que você não entende. Essa semana eu ouvi uma palavra, eu achei a palavra mais interessante, assim, de toda semana, marcou a minha vida. O trabalho de Deus e do Espírito Santo é quebrar a nossa ignorância. O trabalho do Senhor e do Espírito Santo é quebrar a nossa ignorância.
Sabe por que nós não prosperamos às vezes? Por causa da nossa ignorância. Sabe por que nós não prosperamos espiritualmente? Por causa da nossa ignorância. E aí o Senhor começa a quebrar e demolir e destruir a nossa ignorância. Porque se Ele conseguir fazer isso, Ele consegue começar a inserir a sabedoria do Espírito. A sabedoria do Espírito. De acordo que Ele vai quebrando a sua ignorância, Ele vai inserindo a sabedoria do Espírito. De acordo que Ele vai quebrando as suas dificuldades, a sua ignorância em algumas coisas. E a ignorância que eu estou dizendo aqui, que às vezes é a falta do conhecimento, a falta da compreensão mesmo. Nós só nos esbarramos nos mesmos locais toda a vida, porque naquela área ainda existe ignorância. O dia que a ignorância for quebrada naquela área, o dia que o Espírito Santo trouxer a sabedoria dele naquela área, nunca mais você para lá. Nunca mais você para lá. Nunca mais. Quem está comigo, diga amém. Eu continuo a minha mensagem dizendo para você que Deus tem uma balança. E aqui agora eu preciso já acelerar, que eu vou falando muito e aí o tempo vai passando. Quem sabia aí que o Senhor tem uma balança? Amém? Amém, irmãs? Amém. Deus tem uma balança. Toda irmã tem uma balança em casa, não tem? Eu também tenho lá em casa, viu, querido? Mas na maioria das vezes toda irmã tem uma balança em casa. Provérbios 11, versículo 1. Alguém pode ler para mim? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor. Não, calma lá. Provérbios 20. É o 20. Calma lá então. Eu posso estar errado aqui. Será que é o 21? Você está aí? É o 21, é isso. Fala do vinho escarnecedor. Não é o 21, Provérbios 20. 21. O vinho é escarnecedor. Continua lendo para me ver então. E a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Não é esse que eu estou procurando, não. É o 10, então. 2 pesos e 2 medidas. Isso, obrigado. Uns e outras são abomináveis ao Senhor. Faltou um 0 aí, eu acho. Aí. Amém. Lê de novo para mim, por favor, Priscila. 2 pesos e 2 medidas. Uns e outras são abomináveis ao Senhor. Então o Senhor, querido, Ele tem uma balança. E balança fala mais uma vez sobre medida. Seja de quilos, seja de pounds, do jeito que você quiser. A balança está falando sobre uma medida. E é algo interessante isso aqui, porque eu vou contar uma história um pouco triste para vocês de um rei da Bíblia. Belsazar. A Bíblia vai dizer que um dia ele estava dando uma festa na casa dele. E aí, a palavra do Senhor diz que no meio daquela festa, na empolgação da festa, ele decidiu ir lá e pegar os utensílios que era do templo sagrado. Que quando Nabucodonosor tinha destruído o templo, Nabucodonosor levou aqueles utensílios para a Babilônia. E aí, ele pegou os copos e decidiu servir os convidados. Irmão, a Bíblia diz que quando aquilo está acontecendo, aparece uma mão. Agora imagina você, do nada, estou aqui no culto, do nada aparece uma mão naquela parede e ela começa a escrever naquela parede. E aí aquela mão começa a escrever, está lá em Daniel 5, se você já quiser ir indo para lá. Daniel 5, no versículo 27. E a Bíblia vai dizer que aquela mão começa a escrever e o rei fica um pouco apavorado com aquilo. Ele chama todos os sábios e ninguém consegue desvendar o que está escrito ali. Mas aí ele fica sabendo da existência de Daniel. E Daniel vai chegar lá e vai falar assim: olha, rei, você já sabia o que Deus tinha feito com seu pai lá, que fez ele virar bicho, fez ele ficar ao relento, tirou o entendimento dele. E mesmo você sabendo todas essas coisas, você decidiu ter esse ato. Aí ele vai revelar para o rei Belsazar o que estava escrito na parede. E na parede estava escrito assim, olha: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Versículo 26 diz assim: e esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus
o teu reino e deu cabo dele. Não concentra no teor da tristeza dessa história não, mas vamos para outra parte aqui. Irmão, eu fico assustado aqui, porque Deus conta. Deus conta. Deus olha a nossa medida e Ele faz uma conta. Ele tem uma medida para nós, mas a Bíblia está falando assim, olha, Deus contou o reinado daquele homem naquele dia. Versículo 27, Tequel fala assim, ó, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas, e aí vai continuar, etc, etc. E naquela mesma noite, Belsazar morreu. O que eu quero trazer com isso aqui, querido? Tirando a história triste, é que Deus, Ele tem uma balança e Ele está pesando as medidas. Deus, Ele está pesando as medidas. E por que eu estou falando com você sobre isso nessa noite? É porque eu não quero que aconteça comigo. E eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com o rei Belsazar. Olha que mistério. Deus fala para ele, olha, hoje você foi pesado na balança. Você foi colocado numa balança. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando naquelas balanças antigas que tinha 2 pratos. Quem lembra disso? Alguém aqui já comprou salame embrulhado naquele papel lá nas vendas da roça no Brasil? Ou é só eu? E era medido naquela balança? Irmão, quando eu li esse versículo, o Senhor me chamou a atenção para algo muito grave. Eu não quero ser achado em falta. E ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração que quando eu não consigo usufruir daquilo que o Senhor tem medido para mim, eu estou sendo achado em falta. Está faltando algo. Na realidade, querido, você sabe por que sempre dentro de você tem o sentimento de que tem algo faltando? É porque você não está usufruindo na totalidade daquilo que Deus mediu para você. São 2 motivos. O primeiro, às vezes você sente um vazio, porque na verdade nós não somos daqui. Estamos aqui só de passagem. Mas na maioria das vezes, tudo isso que você sente que está faltando dentro de você, na realidade é porque você ainda não está vivendo toda a medida que Deus mediu para você. Porque a medida do Senhor, ela é completa, Leite, ela é completa. Ela é completa. Na juventude você pode viver uma juventude feliz. Mesmo sem namorado, dá para viver feliz, completo. Quando chegar a esposa, o noivo, vai ser completo. Deus trabalha de forma completa, querido. E quando eu li essa passagem, o Senhor me parou para poder pensar um pouco, porque por muitas vezes, André, Deus pesou a minha balança, me pesou na balança. E o Senhor me levou a um arrependimento muito forte. O outro André do lado de cá agora. Porque naqueles momentos que eu falhei na balança, eu não alcancei a medida que Deus tinha medido para mim. Nós estamos perto de terminar o mês de julho. Deus mediu algo para você do decorrer desse mês. Você alcançou tudo? Mas Douglas, Deus é um Deus de graça. Agosto está chegando. Lá na eternidade, o seu agosto já está medido. Quem está comigo, diga amém. Lá na eternidade, o seu setembro já está medido. E o Senhor falou para mim, alerta a igreja para que eles não percam a minha medida. Porque a medida do Senhor, ela é melhor. O plano do Senhor é melhor. Aquilo que o Senhor marcou para você é melhor. Aquilo que o Senhor determinou para a sua vida é melhor. E muitas das vezes a expressão em inglês, eu não sei se vou falar certo aqui, mas é fall short. Quando eu termino curto. Passou o mês de agosto, eu terminei curto o mês de agosto. Passou o mês de setembro, eu terminei ele curto de novo. Passou o mês da campanha do monte, eu terminei curto. Passou o jejum da igreja, eu terminei curto. Passou os cultos de quarta-feira do mês de julho, eu terminei ele curto.
E o Senhor começou a falar comigo sobre isso, porque na verdade não é para poder apontar a falha, mas é que você não venha perder aquilo que Deus tem marcado para você. Muitas bênçãos já estão disponíveis para nós, o Senhor já marcou. Imagina só, querido, isso aqui eu só estou dando uma suposição, tá? Mas imagina que Deus coloca um anjo na porta dessa igreja e fala assim, ó, no culto de quarta-feira, essa bênção aí, o irmão Silviano já alcançou essa medida dele aqui, pode pensar sobre ele. Estou usando o Silviano aqui, que é da família, ele não vai achar ruim comigo, né? Só que o irmão Silviano, ele não aparece no culto. O anjo eu estou só fazendo uma alegoria, tá, querido? O anjo está lá na porta. Passou o Silviano aí, joga a bênção em cima dele, ele alcançou a medida hoje. Tantos cultos de quarta-feira, tantos cultos de domingo, eu só estou dando uma alegoria. Eu não quero ser encontrado em falta. E o Senhor começou a ministrar isso na minha vida, e eu caminho para encerrar minha mensagem dizendo para você que Deus, a questão aqui não é o medo do julgamento de Deus, porque às vezes a gente age muito pelo medo. Não é isso, esquece isso da sua mente, não é medo. O amor do Senhor lança fora todo medo. Mas o Senhor ministrou isso ao meu coração, sabe por quê, Simvalda? É para eu experimentar, aleluia, a vontade de Deus em uma totalidade. Não é para ter medo se na hora que eu for ser pesado eu ser achado em falta, mas é para eu me conscientizar de que Deus tem uma medida exata, Deus tem algo que Ele mediu para mim e eu quero alcançar isso na totalidade. Deus tem uma promessa que Ele fez para a minha vida desde quando eu era pequenininho, rodeando lá meu Deus, fugiu o nome, o pilão da casa da minha avó ficava socando o milho lá para fazer arroz doce, a avó Zumira, e eu ficava imitando os pregadores ali em volta daquele pilão. Naquele momento Deus tinha uma totalidade. E eu quero alcançar essa totalidade, eu quero alcançar as promessas. Hoje eu estou vivendo aquilo que o Senhor prometeu há 18 anos atrás, mas nesse exato momento, por exemplo, semana retrasada, Deus me fez uma outra promessa, e eu quero alcançar ela na totalidade. Eu quero alcançá-la na totalidade. A unção que Deus tem para mim, a medida de unção, eu quero ela na totalidade. As promessas de Deus eu quero na totalidade. E o Senhor começou a falar para mim, Douglas, eu tenho medido as coisas, eu tenho medido. E eu preciso conscientizar você que nós precisamos andar numa medida correta. Principalmente nós brasileiros. O pastor tem ministrado sobre deixar as coisas de brasileiro, né? Deixar as brazucagens para um lado. Nós precisamos, querido, andar numa medida correta. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, essa é a pergunta que eu fiz para mim, por isso que na folhinha eu escrevi tá? Eu estou na medida que Deus mediu para eu fazer na minha vida, para realizar na minha vida, eu estou nessa medida. Antes de você ficar pensando aí chateado, eu já estou falando isso aqui, eu não estou. Mas eu estou buscando essa medida. Eu quero essa medida para mim. Às vezes você não entende por que você esfriou na fé, você parou de buscar a medida. Deus tinha uma medida para você ali. Às vezes você não entende por que você foi batizado com o Espírito Santo, você fala 2, 3, 4 tipos de língua, ou talvez você tenha variedade de língua, mas vamos supor que você fale só uma. E você às vezes se questiona, por que, Senhor, que você não me renovou ainda? Você acha que Deus não quis te renovar? Deus tem uma medida para você ali. Mas às vezes eu fall short naquilo que eu preciso fazer para alcançar a medida de Deus. Então, dentro desse pensamento, eu encerro a minha mensagem nessa noite dizendo para você, você tem amado na medida correta? Quem está comigo, diga amém. Você tem amado na medida correta? Você tem perdoado na medida correta que você deve perdoar? Nessa do perdão, querido Pedro, falou assim, quantas vezes eu preciso perdoar? 70 vezes 7. Está lá em Mateus 18, 21. E se você acha que 70 vezes 7 é um número muito grande, deixa eu te dar outro, pode ser um outro. Lá em Mateus 6,14 fala o seguinte, que da mesma forma que você perdoar, o seu Pai Celestial também vai te perdoar. Aí o número aumenta, você sabe por quê? Porque o que está falando ali é o seguinte, o quanto de perdão você precisa de Deus é a mesma quantidade de perdão que você precisa liberar. Porque da mesma forma que você perdoar, você vai ser perdoado. Da mesma forma que você julgar, você também vai ser julgado. Então, quando eu falo de perdão, eu preciso entender que existe uma medida e eu preciso alcançar essa medida.
A medida que você precisa de perdão é a mesma medida que você precisa perdoar. E o Senhor tem me ensinado sobre isso, porque às vezes nós somos duros no coração. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você parar para pensar no tanto que você precisa de perdão de Deus, acaba hoje aqui a sua dificuldade de perdoar. Vou te dar um segundinho só para você poder pensar sobre isso. Se você parar para pensar e analisar o tanto que você precisa de perdão da parte de Deus, hoje, na oração final aqui, Deus vai quebrar e vai acabar a dificuldade que você tem de perdoar. Existe uma medida correta que nós precisamos alcançar. Você que é esposo, você tem tratado a sua mulher na medida correta que você prometeu tratar? O dia que eu contraí matrimônio com a Priscila, eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa de uma medida. E a medida era que eu ia amar, que eu ia respeitar, que eu ia honrar, que eu ia cuidar. Ninguém colocou um revólver na minha cabeça e falou, você faz a promessa, senão você está morto. Mas eu prometi. Quem prometeu igual eu? E tem mais gente que prometeu também? Eu vou falar isso aqui não, que os irmãos vão ficar bravos comigo. Olhe para sua esposa aí. Quem está com a esposa do lado? Você deve essa mulher uma medida justa. Ninguém falou nada. As irmãs que vão casar ainda, quando você casar, o seu esposo vai te dever uma medida justa, amém? Você deve uma medida justa. Você que é esposa, você tem tratado o seu esposo dentro da medida justa? Meu Deus do céu, está muito... Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, gente. Não deixa eu sozinho aqui, não. Porque você prometeu lá no altar que você ia amar, que você ia respeitar, que você ia estar com ele na dificuldade, na bonança. Você prometeu, e naquela promessa cabe uma medida justa do tratamento de uma esposa para um marido. Às vezes nós trabalhamos com tanto aconselhamento, tanta situação acontecendo, e quando você vai reparar, na verdade, é porque as medidas estão alteradas. Mas se o marido trata a mulher na sua medida justa, e a sua mulher, e se a mulher trata o marido também na medida justa, o casamento é abençoado. Quem está comigo, diga amém. Amém. Será que eu tenho servido na medida correta? A palavra do Senhor diz em Lucas 10 que se você fizer só aquilo que você é pedido para fazer, você é um servo inútil. Eu preciso servir na medida correta. E quando eu falo de servir, querido, eu não estou falando de sair fazendo tudo também não, porque tem hora que Deus não quer nem que você faça nada. Deus quer apenas a sua comunhão com Ele. Mas quando eu falo servir, é servir ao próximo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esses dias a irmã visitou lá em casa lá. Servi um café para ela. Mas eu estou aprendendo a servir, irmão. Porque eu gosto mais de ser servido. O Senhor falou, você gosta muito de ser servido. Quem aqui não gosta? Não é bom querer ser servido? Lá em casa, minha esposa mais me serve do que eu sirvo ela. Aí o Senhor falou assim, a sua medida não está justa. Eu preciso aprender a servir. E quando eu falo servir, eu levo para a casa de Deus também. Nós precisamos ter uma medida de servir. Deus tem uma medida justa, querido. Ser obreiro na casa de Deus. Aqui dá até uma mensagem para o obreiro. Eu vou tomar mais 5 minutinhos aqui. Ser obreiro na casa do Senhor. Como está a sua medida diante de Deus? Como que você tem servido a Deus? Quando Deus olhar a sua medida, Deus vai falar assim, não, essa medida aqui tá ok. Ele fez além. Ele não é um servo inútil, porque ele fez além. Ele serviu muito mais além. Ele fez mais do que precisava. Ou você vai fall short, vai terminar curto na situação. Querido, deixa eu te falar algo. Deus tem uma medida de adoração. Você quer saber a medida de adoração de Deus? Salmo 150, versículo 2. Tem alguém comigo? Eu já estou caminhando para encerrar, querido. Nossa, a música está aqui na frente. Então mais fácil saber em Provérbios 1, né? E voltar um. Eu vou abrir lá em Salmos. Louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Louvai o consoante a sua muita grandeza.
Mas tem uma passagem, alguém tem a tradução que fala assim, louvai ao Senhor de acordo com a sua grandeza? Alguém tem alguma outra tradução? Qual que é a sua? É Salmo 150? Eu estou procurando aquele versículo. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Muita grandeza. Eu estou procurando o versículo, a tradução que fala de acordo com a sua excelência. É a sua? Fala no microfone aqui para sair na gravação, querido. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Sabe qual é a medida da nossa adoração? A excelência da grandeza de Deus. Quando você entra no santuário para adorar, Deus está na expectativa, nada mais, nada menos do que uma medida de adoração excelente. Porque é para adorar Ele de acordo com a excelência do seu poder, com a excelência de quem Ele é. A expectativa de Deus é essa. Eu termino a minha mensagem dizendo para você que Deus, Ele quer uma medida nossa, uma medida de entrega. Deus está buscando uma medida de entrega da igreja. Deus está nos movendo para o sobrenatural. Não é à toa que o Senhor trouxe o pastor Paulo. Todas as ministrações que nós estamos vivendo, Deus está requerendo de nós uma medida. E essa é uma medida que ela é uma entrega particular. É uma entrega particular sua. E além de uma entrega particular, é uma oferta. Querido, quando você vem na casa do Senhor, às vezes nós entregamos uma oferta de valor monetário. E o Senhor vai receber a sua oferta. Mas a oferta que eu estou falando hoje é uma oferta de uma entrega particular. Aquela mulher, a viúva, em Marcos 12, 41, tinha um monte de gente ofertando. Um monte de gente. Fala para a pessoa do seu lado, um monte de gente. Mas era muita gente. Mas Jesus olhou a oferta da viúva. E quando ele olhou, ele falou assim, está todo mundo ofertando. E aqui eu não estou falando de dinheiro, tá, querido? Está todo mundo ofertando. Só que essa mulher aí, porque todo mundo que está ofertando daquilo que lhe sobra. Vou fechar a mensagem aqui. Mas ela está ofertando tudo. Todo mundo que está dentro do santuário está me ofertando louvor, mas é do que está sobrando. Está me ofertando adoração, mas é do que está sobrando. Mas essa mulher aí, não, ela não. Ela entregou tudo que ela tinha. Ela entregou tudo que ela tinha. É esse tipo de oferta que o Senhor quer. Coloque-se de pé. O Senhor tem uma medida de oferta. Jesus estava, naquele momento, observando. Gente, isso aqui é incrível. Eu estou querendo terminar a mensagem, tá? Eu sei que vocês já estão querendo ir embora também. Mas isso aqui é incrível. Presta atenção nisso aqui. André, você pode me ajudar aqui, querido? Jesus, Wallace, ele estava lá observando a medida que as pessoas ofertavam. Jesus estava parado observando a medida que as pessoas ofertavam. Aí eu te pergunto, Jesus estava interessado em valor monetário? Claro que não. Jesus estava interessado era na qualidade da medida da oferta que estava sendo entregue. É isso que Jesus estava interessado. A palavra do Senhor fala em Ezequiel 43, que ele mediu 1000 côvados e as águas estavam no tornozelo. Depois fala que ele mediu mais 1000 e as águas estavam no joelho. Depois fala que ele mediu mais 1000 e as águas estavam nos lombos. Depois ele mediu mais 1000 e já não dava mais para andar. Tinha que ser a nado. Sabe o que esse último 1000 está dizendo aqui? Que chega um momento que Deus vai medir e Ele vai fazer uma medida de 1000 e Ele vai te ajudar a passar por ela.
essas águas vai dar no seu calcanhar. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai medir mais 1000 e você vai andar e Ele vai te fazer passar por esses outros 1000 e as águas vão dar nos seus joelhos. Aleluia. Talvez eu esteja por aqui entre o 2 e o 3. E aí depois Ele vai medir mais 1000 e as águas vai dar nos seus lombos. Mas os próximos 1000 que Ele medir, a Bíblia está dizendo que já não tem como mais caminhar, tem que ser a nado. Isso quer dizer que nesses próximos 1000, o seu pé já não vai estar mais em contato com a terra. E quando eu falo de pé em contato com a terra, eu estou dizendo que você já não vai estar mais na carne e no contato com o mundo terreno. Eu estou dizendo que esses próximos 1000 é o tempo que o Senhor quer te levar para um mais profundo. Aleluia. Eu estou pregando sobre medida nessa noite e eu quero dizer para você que em Lucas 6, 37, 38, a palavra do Senhor diz que a medida do Senhor ela é recalcada, sacudida e ela é transbordante. A expectativa do Senhor é que nós venhamos alcançar a medida plena e como está escrito em Romanos 12, 2. E João 10, 10 diz assim, que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ah, meu Deus, eu encerro minha mensagem dizendo aqui, se vocês quiserem vir para frente, pode vir todos para frente agora. Priscila pode me ajudar aqui. A medida de vida que o Senhor tem para você é uma medida abundante. Pode chegar pertinho todo mundo. Vem aqui não, precisa ajudar. Talvez você entrou aqui hoje, nessa noite, e você, Senhor, eu tenho tantas falhas e as minhas medidas estão tão incorretas de acordo com aquilo que eu gostaria de entregar. Mas o Senhor me deu essa mensagem porque o Senhor me levou a me arrepender realmente e falar, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não alcancei a sua medida. E nessa noite eu quero fazer uma oração de arrependimento com vocês por todas as vezes que Deus mediu, mas por algum motivo você não alcançou a medida. E após essa oração de arrependimento, eu quero abençoar a vida dos irmãos que a partir de hoje, dia 24 de julho de 2024, você venha alcançar todas as medidas de Deus para a sua vida. O Senhor tem uma vida abundante para você. Essa é a medida de abundância para a sua vida. A medida é abundante. Não é uma medida que para aqui, Ele para de derramar aqui, Ele para de operar aqui. Deus tem abundância para a sua vida. Eu vim aqui hoje e vou pedir a Priscila para orar. Depois que quando ela estiver orando, eu vou ungir os irmãos. Mas eu vim hoje decidido, para mim, eu não quero mais uma medida incompleta da parte de Deus. Não por causa dele, porque eu não alcancei. Eu quero uma medida completa para minha vida. Eu quero alegria em plenitude. Aleluia. Eu quero milagres completos. Aleluia. Eu quero a porção de fé completa. Eu quero a operação de maravilhas completa. Eu quero a unção de Deus completa. Eu quero a medida exata da graça que Ele tem para liberar sobre a minha vida. Eu quero a medida exata da unção que Ele tem disponibilizado para mim. Eu quero a medida exata daquilo que Ele prometeu para mim. Tem coisas que o Senhor prometeu para você e você já esqueceu aquilo que o Senhor prometeu. Tem sonho que você nem considera mais viver ele, mas hoje eu estou reivindicando a medida completa daquilo que Deus prometeu para a minha vida. Eu quero a medida completa, aleluia. Sim, Deus, de acordo, Senhor, com a Tua palavra, nós nos arrependemos nessa noite, Senhor, por termos vivido numa medida, Senhor, incompleta, Senhor. Nós nos arrependemos por não buscarmos essa medida do Senhor, não perguntarmos ao Teu Espírito Santo qual é a medida que Tu tens para as nossas vidas, trazendo uma revelação daquilo que o Senhor separou para as nossas vidas, daquilo que o Senhor já escreveu nos livros, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor já contou os nossos dias, Senhor. Nós nos arrependemos nesta noite, Senhor. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo, venha e nos ajuda a entrar, Senhor, com o nosso coração contrito
Santo, diante da tua corte, diante da tua presença, diante do seu trono. E nos arrependemos verdadeiramente, Senhor, de estarmos levando uma vida, Senhor, dia após dia, sem uma expectativa de alcançarmos a medida de fé que o Senhor tem para nós, sem uma expectativa de alcançarmos a medida da graça que superabunda sobre as nossas vidas, de acordo com a tua palavra. Nós nos arrependemos diante do Senhor, Pai, de não termos uma expectativa, Senhor, de nos esforçarmos, Pai, para não nos acharmos em falta na sua balança, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem nessa noite e traz a revelação sobre cada um, Pai. Traz a revelação, Senhor, para a vida de cada um aqui, Senhor, daquilo que ainda estamos sendo achado falta diante de Ti. À medida que o Senhor tem uma expectativa de nós, Senhor, traz essa revelação nesta noite. Que possamos sair dessa noite, Senhor, buscando nas nossas orações particulares, Senhor, qual é a medida que o Senhor tem para nós. Senhor, nas nossas orações particulares, Senhor, temos uma revelação, um entendimento. Rasga o véu do entendimento nesta noite. Rasga o véu do entendimento agora, nesta noite. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Rasga o véu do entendimento, da revelação da tua palavra nesta noite. E nos aprofunda sobre essa revelação, Senhor, que foi dada nesta noite, para que não venhamos achar falto na tua balança, mas sim, Senhor, de acordo com a sua presença, de acordo com o que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Nós não aceitamos nada menos e nada mais. Nós aceitamos a medida completa. Diga comigo: eu aceito a medida completa que o Senhor já escreveu no livro que está nos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pode estender a sua mão. O presbítero Douglas vai estar ungindo você nessa noite. Eu não sei se você está entendendo a profundidade dessa revelação. Eu não sei se você está tendo a completa revelação do que foi ministrado nessa noite. Mas é um segredo para o seu sucesso espiritual, se assim podemos dizer. É um segredo para a sua vida espiritual. É essa busca. Nós ansiamos por tantas coisas nessa vida, mas que nós venhamos sair desta noite ansiosos para alcançar aquilo que o Senhor já determinou para nós, para alcançarmos aquilo que o Senhor já decretou para as nossas vidas, para fazermos o effort necessário para entrarmos na medida que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Eu não sei em qual medida você se encontra, se é no calcanhar, se é no seu quadril, ou se você está se aprofundando já nas águas do Espírito, mas que o seu Espírito Santo está aqui para nos ajudar a irmos avançando como igreja, a nos entregarmos mais neste rio, mais neste rio das águas da vida, mais neste rio das águas da presença de Deus, das revelações do Espírito Santo. Eu amo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor sempre tem mais, ela sempre tem uma porção a mais, ela sempre tem uma porção dobrada. A palavra do Senhor sempre tem uma porção que nós não podemos nem imaginar, mas a palavra nos garante que aqueles que são fiéis ao Senhor e permanecem na sua presença, eles alcançarão essa medida. Então nós pedimos ao Espírito Santo: vem e nos ajuda, Espírito Santo. Vem e nos ajuda, Espírito Santo. Vem e nos ajuda, porque sozinho nós não conseguimos. Sozinhos, saindo daquela porta, nós vamos desanimar, nós vamos entristecer, nós vamos desistir com palavras. Mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, nós vamos avançando e conquistando. Nós vamos avançando e conquistando. Nós vamos avançando e derribando aquilo que precisar derribar. Nós vamos arrancar o que precisar arrancar. Mas nós também vamos edificar. Nós também vamos construir na presença do Espírito Santo aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Você quer uma vida de sucesso nesta noite? Diga ao Espírito Santo: eu quero ser bem sucedido na vida que o Senhor determinou para mim. Muitos querem ser bem-sucedidos financeiramente, na faculdade, nos estudos, na família.
mas que nessa noite você venha ter a consciência, Senhor, eu quero ser bem sucedido, Senhor, nos planos que o Senhor determinou para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Ainda de olhos fechados. Senhor Deus, da mesma forma que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, nessa noite eu ministro aos meus irmãos uma unção de alcance, Pai. Uma unção de alcance, Senhor. Eu não sei a área específica, Espírito Santo de Deus, mas o Senhor conhece a vida de cada um e a necessidade de cada um e aonde cada um está precisando alcançar e o que cada um está precisando alcançar. Mas nessa noite, Pai, eu despeço os meus irmãos, Pai, com uma unção de alcance, Pai. Uma unção de capacidade para reach, para alcançar, meu Deus, para chegar à medida daquilo que o Senhor tem determinado, para chegar à medida do propósito, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. A igreja diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.